Passo Fundo é a maior cidade da região do norte do estado. Chamada carinhosamente de capital do Planalto Médio, a cidade tem mais de 160 anos de história. Cada parte das nossas avenidas, esquinas, praças, guarda lembranças e memórias. E é daqui, da Universidade de Passo Fundo, que um projeto busca conhecer um pouco dessa história. Além de falar da história de Passo Fundo, o projeto Momento Patrimônio já conheceu e contou histórias dos 3 estados do sul do Brasil. Durante semanas, professores e alunos percorreram cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Universidade Aberta de hoje, vamos falar sobre essa história. Então fique com a gente, o programa está só começando. Para falar sobre o projeto Momento Patrimônio, que é o ligado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da UPF, recebemos hoje a professora do curso de História, Ironita Machado. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos conferir uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Ela fala sobre alguns patrimônios históricos de Passo Fundo e lugares que marcaram aqueles que vivem a cidade, os seus moradores. Com mais de 160 anos de história, a cidade de Passo Fundo tem memórias diferentes em cada esquina. Provavelmente você já se sentou em algum banco na Praça da Cuia e admirou a Catedral Nossa Senhora Aparecida. Ou até mesmo se reuniu com os familiares e amigos na Praça da Gare para tomar um chimarrão. Se você já estudou ou ainda estuda na Escola Protásio Alves, então fique sabendo que você estuda em um patrimônio histórico da cidade. Que Passo Fundo tem vários patrimônios históricos, isso nós já sabemos. Mas o que você não sabe, nós vamos te mostrar nesta reportagem, é o tanto de memórias escondidas entre os prédios, casas e calçadas da cidade. Se em cada esquina memórias estão enraizadas, na Rua Moron com a Avenida General Neto, não é diferente. O seu Oswaldir, dono do carrinho de churros, atende nesse local há mais de 50 anos. Começou quando era criança, junto com o pai, e hoje, além de adoçar a vida de quem passa, guarda na memória histórias que aconteceram perto do seu patrimônio histórico particular, o carrinho de churros. Meu avô trabalhou aqui 60 anos. Passo Fundo conheceu pipoca, amendoim, cachorro-quente, muito medo do meu avô. Meu avô veio com 12 anos para cá da Alemanha. Mas o dos trapezistas aqui era legal, porque o pessoal nunca tinha visto um troço desse, né? Cara caminhada aqui da catedral lá no Tourist Hotel. Juntava bastante gente. A gente não tinha nem noção de quantas pessoas, porque aqui a praça ficava tudo tapado. Milhares de pessoas passam pela Praça Toqueto todos os dias. Histórias entram e saem dos ônibus que chegam na parada da praça. O seu Beto, dono da loja de cópias de chaves, acompanha todas essas histórias, todos os dias. Natural de São Paulo, ele lembra de uma memória peculiar sobre a cidade. CTG que eu nem conhecia, né? Nem sabia que o churrasco era daquele tamanho. Aquele churrasco para nós, que eu vim lá de São Paulo para cá. E churrasco para nós lá era coisinha, né? E quando eu fui com o finado de Pernambuco para conhecer o CTG, dancei bastante com aquelas musiquinhas gaúchas que não conhecia também, né? E aí ele me chamou para ir almoçar, que ia sair o churrasco, né? Quando eu vi aqueles tocos de carne chegando, eu falei, mas o que é aquilo? Ele falou, aquele é o nosso churrasco, Beto. Todas essas histórias fazem parte da cidade, assim como a cidade faz parte de todas essas histórias. Professora Ironita, falar de memória e falar de quem nós somos. Com né? certeza, com certeza. E o projeto Momento Patrimônio vem há muito tempo falando sobre quem é Passo Fundo, né? Como é que começou essa história? Muito bem. Em primeiro lugar, agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui, um tema que é muito caro para nós, né? Nós, há 11 anos atrás, pensávamos as reformas curriculares, né? E buscamos fazer uma contextualização como tinha a nossa caminhada até aquele momento.
E aí começamos a refletir qual era o nosso papel, né, social, considerando que nós estávamos dentro de um espaço universitário e comunitário, né? E aí nós nos demos conta que nós precisávamos estar mais próximo da comunidade. Esse foi o primeiro motivo. E o segundo, que o grande objeto do nosso estudo é a história, né? E a história, ela se ocupa, né, para trabalhar, para estudar, enfim, o seu objeto lá da memória. E aonde está a memória, né, da comunidade? Que pouco ou quase nada é abordada nas pesquisas, nas obras de historiografia, que a gente chama que é da nossa área. E a gente, com esse diagnóstico, digamos assim, entendemos que nós teríamos que avançar nesse sentido de fazer uma via aí, né, um caminho de 2 vias, né, com a comunidade. E aí a gente viu de que nós precisávamos fazer uma proposição de estar lá. Bom, como se pode estar lá na comunidade, né? Extensão. E também estávamos discutindo na ocasião, e foi num período que foi uma necessidade, não só nossa, mas estava sendo discutida em praticamente todas as universidades que tinham licenciaturas. Isso nós estamos falando de quanto tempo atrás? 11 anos atrás. 11 anos atrás. 11 anos atrás. E o que se preocupava naquele momento? Não que não estivesse antes, né? Eu estou me referindo aí a 2009, né? 2008, 2010. Havia, mas não havia essa preocupação acadêmica e sistemática com a educação patrimonial, né? E a gente, então, viu que teria que extrapolar, né, o nosso universo, porque a educação patrimonial ela não é específica, digamos assim, dos sistemas formais. Né? Ela se dá na comunidade. E a gente propôs um projeto simples, né, que se chamava Momento Patrimônio, em que a gente trabalhou ele na perspectiva de 2 momentos, né, um de estar na comunidade, né, ouvindo a comunidade sobre o que ela pensa ser o patrimônio, que memória ela tem, e o outro também de discutir, né, com profissionais, acadêmicos, enfim, que discutiam esses temas, né? E aí a parceria com a UPF-TV, enfim, né, na época também tínhamos, o jornalismo iniciou junto com a gente, nós tínhamos o professor do jornalismo que também trabalhava esse aspecto mais da linguagem jornalística, né, do aspecto técnico. E o objetivo nessa época, o objetivo mais superficial, vamos dizer assim, era esse registro dessas histórias, dessas memórias, para serem exibidas na televisão. Eu digo superficial porque é muito mais do que isso, né? Vamos dizer assim, o objetivo geral, tá? Isso. Qual era o objetivo geral? O objetivo geral, na ocasião, era de que a gente pudesse fazer uma provocação na comunidade acadêmica e a comunidade em geral, né, acerca do tema patrimônio. E que com essa provocação a gente pudesse fazer trabalhos interdisciplinares entre os cursos, com os segmentos da comunidade, como Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação e Cultura, as escolas, enfim, que pudesse problematizar, debater e discutir essa questão da educação patrimonial, né? Porque o patrimônio... O que a gente considera, Pro Ironita, o patrimônio? Tá. Porque a gente está falando da discussão mesmo. Patrimonial, mas o que a gente considera patrimônio? Então, eu acho que feita essa contextualização do que nos levou, né? Foi uma necessidade, então, acadêmica e comunitária, né? Por que essa necessidade? Eu acho que eu vou por aí, porque daí eu vou definir isso, Tá, né? ok. Porque o que nos dá elementos de identificação? O que diz quem nós somos, né? E quando eu digo nós, é eu, é você, enfim, é o grupo em que eu estou. Porque, a comunidade. A comunidade. Porque o que é a identidade? A identidade é responder a uma pergunta, né? Quem eu sou a partir do outro. Então, quem eu sou? E a gente, então, percebia que havia uma construção muito grande de identidades, e que as pessoas não se reconheciam nela. Porque para ser identidade tem que se reconhecer ela, né? Então, a gente teve que debater e discutir, né, com a comunidade, enfim, o que é memória, o que é história e quando isso se torna patrimônio. Memória, né? Muito bem abordado, né, na reportagem que nós vimos.
A memória, ela é uma lembrança, né? É uma lembrança e ela é guardada, por isso que ela é lembrança, em detrimento de outros fatos que acontecem. E por que ela é guardada? Porque ela tem significado. Né? Faz sentido para quem guarda. Faz sentido para quem guarda. E a história vai estudar isso. Bem, onde é que entra o patrimônio nisso? No momento em que é reconhecido pelos grupos sociais, culturais, e se torna elemento de identificação. Então, aquilo é um patrimônio. Então, por exemplo, né, passamos na Avenida Brasil e encontramos lá um conjunto de prédios, né, e que esse prédio vai nos remeter a um tempo pretérito e que se torna identificação política, cultural, né? E que a maioria da população reconhece. Da mesma forma, eu posso ir a uma comunidade, né? Vamos dizer assim, distante do centro. Ela também vai ter os seus elementos de identificação, que é o patrimônio dela. Né? Então, se eu definir o conceito patrimônio, eu vou dizer o seguinte: patrimônio é tudo aquilo que me pertence ou que nos pertence. Né? Então, o patrimônio é aquilo sobre o qual eu olho e me identifico. Ou identifico um determinado grupo. Então, isso vai ser um patrimônio. Mas se nós não prestarmos atenção nos nossos patrimônios, nós vamos cada vez mais nos distanciando dessa história. Exatamente, né? Dessas lembranças, né? E aí que entra aquele conceito usado no início, de educação patrimonial. Perfeito. Não que nós precisemos desconstituir memórias e lembranças dos grupos. A gente sempre usa a seguinte expressão, inclusive: terá tantas memórias quantos grupos sociais tiver numa comunidade. Então, não existe uma identidade. Nós temos identidades. Então, um patrimônio, ele pode ser um elemento de identificação ao meu grupo e não a outro. No entanto, quando se trata de cidade, que aí a cidade, eu vou preferir usar o município, né? Porque daí engloba a zona rural também, ela tem elementos de identificação que diz respeito à memória da cidade, né? Dos cidadãos, dos munícipes. Então, ela não é de um único grupo. Então, como, por exemplo... E nem todo mundo conhece. Nem todo mundo conhece. Então, aí entra a educação patrimonial. E não só para, vamos dizer assim, a compreensão, a socialização disso que diz respeito ao município, à cidade, mas também da diversidade, que é a própria memória e história das comunidades, né? Dos grupos, né? E um outro elemento importante, também muito significativo, que a gente trabalhou ao longo desses anos e continuamos trabalhando, é a compreensão de que este patrimônio, ele é plural, né? Então, é o que a gente chama os tipos de patrimônio, para usar uma expressão mais simples, né? Então, nós temos patrimônio de duas ordens. Uma que é material, que é tudo que é edificado, né? Que pode estar nas praças, pode estar nas ruas e pode estar num prédio, enfim. Aquilo que é mensurável, né? E tangível. Também, tangível, exatamente. E o patrimônio imaterial, que é o patrimônio que a gente chama de patrimônio cultural, daí, que está ligado muito mais com o subjetivo. Por exemplo, né, a religiosidade, festas, né, que ocorrem, tradições, lendas, são elementos... Danças, culinária, são todos patrimônios, então, culturais, portanto, né, eles são imateriais, intangíveis, né, mas fazem parte também. E também corre o risco, eventualmente, de desaparecer se a gente não for atencioso com eles. Com certeza, principalmente pelo contexto que estamos vivendo, né? Mas nós já vamos falar disso, professora. Antes do intervalo, nós vamos conferir o depoimento de um ex-bolsista do programa e do projeto, o Giovan Carvalho, que é secretário-geral do Instituto Histórico de Passo Fundo e nos conta como o programa fez a diferença na sua vida profissional. A minha história ligada ao projeto e ao programa, ela se inicia no primeiro semestre, né? Naquela ânsia de recém-chegado no curso, queria participar de todas as atividades e a temática do patrimônio, a temática dessa questão do patrimônio edificado, das casas velhas, né? Era algo que me chamava a atenção desde jovem. Então,
Quando tive a oportunidade e o convite da professora Ironita em ingressar no projeto, ingressei como voluntário. Quando eu penso em projeto Momento Patrimônio, quando eu penso em patrimônio, quando eu penso nas experiências, eu penso na minha vida, né? Os amigos que eu tenho hoje são amigos oriundos do projeto, né? A gente formou um grupo, um time muito interessante e diversificado, que talvez por outros motivos não teria se reunido da forma como foi reunido, né? Voltamos com a Universidade Aberta. No programa de hoje, estamos conversando com a professora coordenadora do projeto Momento Patrimônio, a professora Ironita Machado. Agora vamos conferir o que é, de fato, um patrimônio tombado no Fique Sabendo dessa semana. Você sabe o que é o tombamento de um patrimônio histórico? Ao contrário do que muita gente pensa, o tombamento do patrimônio não significa a demolição de um prédio, por exemplo. Tombamento é o termo utilizado para registrar algo que é de valor para a comunidade, protegendo-o por meio de uma legislação específica. Mas como é o processo de tombamento? Qualquer cidadão brasileiro pode solicitar o tombamento de monumentos, edificações ou outros bens materiais. Se o monumento for estadual, você deverá se dirigir ao governo do estado. Mas, se for municipal, é só você ir até a prefeitura de sua cidade. Em Passo Fundo, por exemplo, a Gare, a Catedral e o prédio da Escola Protásio Alves são patrimônios tombados. E aí, conhece algo que poderia se tornar patrimônio histórico? Nossa, professora, eu conheço tanta coisa aqui na nossa cidade mesmo, que poderia virar, né? Eu achei que o museu e o prédio onde acontece a Academia Passo Fundense de Letras fossem tombados também. São também. São, só que ali não é o prédio, né? Ele segue outro critério. Ali se chama Espaço Cultural, né? Roselito Lesque Preto. Então, todo o espaço foi tombado. Ah, perfeito. Né? Então, pelo ser um conjunto, né, de referências ali patrimoniais. Então, são prédios que estão protegidos. Estão protegidos. Que bom, boa todos eles. Nós estávamos falando, antes de encerrar o bloco anterior, o quanto os patrimônios, especialmente o imaterial, mas também o material, né, podem vir a desaparecer. Exato. Né? Com que frequência e qual é o dano quando esses patrimônios começam a desaparecer porque não são cuidados, cultivados, né? E não há uma educação patrimonial. Exatamente. Nós temos, assim, diversos fatores nesse sentido. Eu acho que um deles está ligado ao próprio conjuntura que estamos vivendo, né? Que é um universo aí da imagem, da comunicação, do tempo acelerado, né? De uma geração que já nasce envolvida com esses elementos. Não que a tecnologia ou toda essa informação não contribui, né? Mas não no fator de pensar uma educação patrimonial. O segundo fator é o processo de modernização. Né? Então, os planos diretores, são poucos e raros os municípios que se preocupam em trazer junto ao plano diretor, né, algumas diretrizes justamente para a preservação, né, dos espaços do prédio ou mesmo dessas memórias, né? Então, o processo de modernização ele é muito rápido também e as políticas públicas são mais lentas. Esse é um grande risco que nós temos, porque o processo de descaracterização, né, ou aí literalmente de derrubada, né, que não é tombamento, mas derrubada, ele é mais rápido. Né? E, então, nesse sentido, nós precisamos... É aí que aparece a importância de trabalhar com a política pública, né, junto. Aí eu vou te fazer uma pergunta de curiosa mesmo. Porque, assim, por exemplo, hoje nós construímos um prédio na cidade de Passo Fundo. Um prédio que aparentemente é convencional para a gente, que se parece com os outros que estão sendo construídos. Mas, se eu for olhar para frente, em algum momento do futuro, esse prédio pode vir a ser um patrimônio desse momento, do momento presente. Com certeza. Quando é que a gente se dá por conta ou percebe essa transição entre
um prédio, uma praça, um layout de uma praça, que nesse momento para nós é presente e, bom, a partir de agora ela já pode ser considerada patrimônio. Quando é que acontece essa transição? Uma questão bem complexa, porque, veja, assim, você utiliza exemplos mais ligados com o patrimônio material, né? Isso. Então, eu vou tentar responder por aí, mas no outro também Eu pergunto, sabe por quê, Pro? Porque nós usamos a cidade. Usamos e a para nós, ela é o espaço do uso. Isso. E a gente, talvez, às vezes, não se dá por Do conta. uso acelerado. Isso, a gente Do não uso se dá por acelerado. conta que aquilo tem que ser protegido por alguma razão ou a partir daquele momento. Agora, veja assim, ó, isso também está muito ligado com política pública, mas eu vou tentar te colocar a primeira questão, que é uma questão de tempo, né? Sim. Então, veja, para que a gente passe a pensar para determinados espaços ou vivências, né, sejam discutidos, ao menos, ou merecedoras de uma lei de tombamento, é quando ela disser alguma coisa para um grupo social. Então, com certeza, isso precisa de 1, 2 ou até 3 gerações. Né? Em termos de tempo, para ele se tornar uma lembrança significativa. Porque senão a gente está só no uso da cidade. Então, todo aquele espaço que tu trouxer, essa será, né, a da lembrança. É um pouco nesse sentido, né? Passa por isso. E aí tu tocas num assunto também muito importante, que é um dos motivos que nos fez trabalhar e estar trabalhando ainda com isso, que é o seguinte: é necessário fazer consulta popular para se discutir o que é merecedor de um tombamento ou não. Por quê? Mas isso já está mudando, né? E eu gostaria até, inclusive, de destacar que o município de Passo Fundo, nós temos uma vivência, né, deste programa, né, Momento Patrimônio, com a participação sempre do poder público. E a gente teve uma caminhada até simultânea, né, que foi considerado que avançou bastante em termos de olhar do poder público para isso, né? Mas por que é necessário também fazer uma consulta popular para isso? No sentido de que precisa ser democratizado, né? Então, a gente sempre diz, defende, eu no programa e defendo ainda, que é necessário dar voz e vez a todos os grupos culturais e sociais. Porque senão a grande tendência histórica, né, é sempre considerar uma memória ou um patrimônio de uma elite, ou política, ou econômica, ou cultural, né? E, como você disse, uma expressão, né, também que para nós é muito cara, que a cidade ela é vivida, né? E ela é vivida por todos. Né? Inclusive, está aí uma categoria que a gente tem o prazer de dizer que a gente acrescentou na classificação de patrimônio, né? Que a gente usa lá patrimônio edificado, patrimônio cultural, patrimônio cemiterial, inclusive. E a gente conseguiu, no ano 2017, né, utilizar a categoria patrimônio humano. Né? Porque a gente se esquece muito disso, né? Que as pessoas têm as suas lembranças, têm as suas vivências, elas deixam marcas, né, nos grupos e nos espaços. Né? Eu fico pensando nos nossos entrevistados, né? Exatamente isso. Bom, a narrativa deles é um patrimônio, né? E só eles podem fazer essa narrativa. Só eles. E, até porque, no aspecto do patrimônio, principalmente o patrimônio intangível, material, a gente precisa dessas memórias, dessas lembranças, porque elas estão somente na memória, né? Ou seja, ela individual, coletiva, né? Você não vai encontrar elas em outro espaço. Poronita, o produto audiovisual, resultado do projeto Momento Patrimônio, que era veiculado pela UPF-TV, ficou 8 anos no ar. Foram 6 temporadas. Isso. Por que saiu do ar? Nós fizemos aí uma caminhada de... É muito material, né? É muito material, né? Até porque, como é que... As pessoas só vê o programa, né? Como é que isso funcionava? Num ano, nós planejávamos, nós fazíamos todo o projeto de execução, né? Fazíamos o trabalho de campo, depois todo o trabalho aqui, né, de formatação desse programa, e no ano seguinte, enquanto se ia ao ar, nós já projetávamos o outro. Então, além de ter uma estrutura bastante exigente, né, nós, um produto maravilhoso que nós temos
esse produto, ele pode ser acessado, nós temos na página, ele está à disposição no blog do curso também, a própria UPF-TV, e circulou nacionalmente, né, muitos programas. Mas nós chegamos à conclusão que a gente estava correndo um risco com isso, que nós também acabávamos, né, contemplando muito a comunidade e em termos acadêmicos, que é vamos dizer assim, a identidade do nosso curso, que é uma licenciatura, nós não conseguimos agregar muitos alunos. Então, a gente também, num processo de tentar curricularizar, né, a extensão. Que é uma exigência e um movimento nacional, inclusive, né? E do qual eu acredito muito, acredito muito mesmo. Então, nós, na história, a grande área de história da Universidade de Passo Fundo, nós temos o programa de pós-graduação em História, né, estrito sensu, nós temos mestrado, doutorado, e há uma linha de pesquisas que se chama Cultura e Patrimônio. Na graduação, nós fizemos uma reforma curricular e nós temos uma disciplina que se chama Cultura, Memória e Patrimônio. Então, aí está o tripé da curricularização. As pesquisas, né, que nós mesmos fizemos na linha, orientamos alunos, a disciplina e a extensão é o projeto Momento Patrimônio, que vem para dentro da disciplina. Então, nós temos alunos que vêm de toda a região norte, então, dos mais diversos municípios. Então, aquele trabalho que nós fazíamos antes com, no máximo, 5 alunos, 6, uns estagiários, né, PAIDEX, outros voluntários, agora a gente faz com uma turma de 30, 40 alunos. E contempla toda a região, Toda a né? região. Então, eles vão fazer um trabalho, eles têm uma parte toda teórica, de preparação, né, e a prática simultaneamente. Então, eles elaboram um projeto também, né, todo fundamentado, a parte prática, e eles têm que executar. E o meio de divulgação desses trabalhos daí é a página, né, é o Facebook, a própria comunidade recebe de volta. Então, nós temos muitos trabalhos que são apresentados, como o ano passado, nas rádios locais, né, montado exposições para toda a comunidade, e a receptividade, então, a avaliação foi muito positiva. Esse ano, por exemplo, não está ocorrendo a disciplina, né? Houve uma janelinha aí. O que a gente está fazendo? Estamos trabalhando com a graduação inteira. Tá? Então, com grandes oficinas, onde eles estão se organizando, a gente os agrupou, os alunos se agruparam por município ou por região. Estão elaborando os projetos também, vão executar. E em agosto, a gente fará uma grande exposição na Semana do Patrimônio, né, onde a gente está denominando de um olhar sobre o patrimônio regional. Então, que eles poderão expor todo esse trabalho. E o projeto Momento Patrimônio está dentro de um programa que é um pouco maior e que envolve outros projetos. Né? Que outros projetos são esses parceiros, de alguma forma, do próprio Momento Patrimônio, né? A gente chama de o programa, porque essa é uma estrutura da própria nossa extensão, né? Isso. Que é uma estrutura bem rica. Ele procura dar uma identidade para esses projetos, né, que se vinculam ali. Nós temos 3, o programa chamado Cultura e Patrimônio, né? Você veja assim o quanto é complexo, porque está ligado lá com o pós, está ligado com a graduação, né? E 3 projetos vinculados. Um projeto é o Momento Patrimônio, que antes nós chamávamos projeto radiofônico e televisivo. Por 8 anos a gente fez isso, agora ele se chama também, né, ligado ainda com o patrimônio comunitário e tal, mas educacional, né, de formação. Um outro programa que se chama Museu a Céu Aberto, que é um projeto coordenado pela professora Gisele Zanotto, em parceria com o Instituto Histórico de Passo Fundo. É um trabalho também belíssimo. E um terceiro projeto, que esse também já nos acompanha há mais anos, tem mais anos, que é o Rede de Memórias, que é um vínculo que a gente mantém com as comunidades escolares. Então, por exemplo, o ano passado a gente fez um trabalho em Soledade, né? Retrasado a gente fez com o Passo Fundo. Então, a gente elabora os projetos, né? A formação docente continuada, né? Que a gente diz. Ou assessorias para as escolas desenvolverem os projetos de educação patrimonial. Bom, só de pensar em tudo isso, eu já preciso tomar o fôlego, porque é muita coisa, é muita ação, né? As ações que se espalham e que vão costurando a comunidade com a universidade. Exatamente. Bom, para conhecer mais uma ex-bolsista do projeto, nós vamos ouvir a Caroline, que é mestre em História, mas o projeto teve grande importância na sua formação.
A passagem pelo programa Momento Patrimônio foi muito importante em toda essa minha formação, tanto na graduação como depois no mestrado, levando em consideração a interdisciplinaridade que o programa Momento Patrimônio dá aos bolsistas, né? Durante todo o tempo, tanto no tempo de voluntariado como no tempo de bolsista, a gente tinha contato com os outros cursos da universidade também. O programa ele dava esse diálogo e abria para ter contato com essas outras áreas para a formulação dos programas. Então, na minha formação hoje, depois de ter acabado o mestrado, o Momento Patrimônio ele é importante, né, pela interdisciplinaridade, hoje poder ter esse contato com os outros cursos, entender o funcionamento, a arquitetura sempre junto com a gente. Então, foi bastante importante o Momento Patrimônio em toda essa minha formação. Professora Anitta, muito obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos. E vamos ficar com as portas abertas, queremos lhe ouvir outras vezes, porque eu sei que tem muita coisa acontecendo e bastante coisa para contar. E nós ficamos à disposição, será sempre um prazer. Ok, bom, e você? Conseguiu entender a importância dos patrimônios históricos para o nosso estado? Gostou do programa? Bom, você pode ver de novo o programa na íntegra no canal do YouTube e a reportagem no nosso site nextjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!